Filho, ouvintes da CBN, 13ª rodada do Campeonato Carioca, debaixo de muita chuva aqui em São Januário, Vasco 1, Bom Sucesso 1. Como explicar esse empate do Vasco? É difícil explicar para o torcedor do Vasco como o time conseguiu complicar um jogo tão fácil. Porque no primeiro tempo, quando a gente esperava mais dificuldade, foi o período em que a chuva foi mais intensa, foi um verdadeiro dilúvio em São Januário, o Vasco jogou melhor, né? Mesmo debaixo de toda aquela chuva que poderia igualar, né, poderia diminuir a diferença de qualidade técnica entre os dois times, o Vasco foi muito bem, criando boas jogadas pelo lado direito, com o Diego Renan, com o Felipe Bastos, o Edmilson teve 3 ou 4 boas oportunidades de marcar o primeiro gol. Aí a chuva foi diminuindo e o torcedor esperava que com o campo em condições melhores, essa superioridade do Vasco ficasse ainda mais visível. Só que não foi isso que aconteceu. A chuva diminuiu e o futebol do Vasco também, né? O time não conseguiu mais se acertar. No segundo tempo, o Adilson Batista voltou com o Everton Costa no lugar do Felipe Bastos para forçar o jogo ali pelo lado direito, onde o Vasco era mais perigoso. Só que o Everton Costa entrou muito mal no jogo. E para piorar a situação, o Diego Renan, que vinha jogando bem, mesmo improvisado, se machucou aos 10 minutos, teve que ser substituído. Então o Vasco perdeu essa jogada ali pelo lado direito, começou a jogar bola na área de qualquer jeito, as chances não foram mais criadas. A melhor oportunidade do Vasco, a primeira grande oportunidade do Vasco no segundo tempo, foi criada pelo Aranda, numa jogada individual, aos 26 minutos, e logo depois veio o castigo. O Bom Sucesso, que até então não havia ameaçado o gol do Vasco no segundo tempo, escapou num contra-ataque pela direita com o Rômulo, ele foi perseguido pelo Rodrigo, o Rodrigo tentou desarmar o jogador, a bola sobrou para o Giovani, e o Giovani chutou da entrada da área, fazendo 1-0 para o Bom Sucesso, aos 29 minutos do segundo tempo. Então faltava pouco tempo ali e a pressão aumentou muito. O torcedor do Vasco, que já vinha pedindo Thales, começou a xingar o Adilson Batista, começou a vaiar o treinador, ele colocou o Thales no jogo e o Thales teve participação decisiva no gol de empate. Ele tabelou, ele recebeu uma bola de costas para o gol do Marlon e fez a devolução de calcanhar para o lateral esquerdo. O Marlon entrou na área, chutou na saída do goleiro Rodrigo, que foi um dos destaques do jogo, e acabou fazendo o gol de empate. De certa forma, amenizou um pouquinho o prejuízo do Vasco. Acho que seria um castigo pesado demais o time ter saído de campo com uma derrota diante do que ele jogou, né? O Bom Sucesso teve 2 ataques perigosos, conseguiu fazer um gol. O Vasco teve 26 finalizações e conseguiu também marcar apenas um gol. Por quê? Porque falhou na pontaria, errou na hora de finalizar e por isso deixa escapar a chance de sair de campo já classificado para as semifinais. Mas está muito próximo dessa vaga e certamente estará entre os 4 semifinalistas. A classificação não veio hoje, mas pode vir já na próxima rodada, ou pode vir até nessa rodada mesmo. Dependendo dos resultados. Dependendo dos resultados de Nova Iguaçu e de Botafogo, né, pode ser que o Vasco fique com a sua classificação praticamente assegurada. Lembrando que Nova Iguaçu pega o Aldax, está desesperado contra o rebaixamento, e o Botafogo tem um clássico contra o Flamengo, deve jogar com a equipe reserva. Futebol na CBN que volta a campo neste domingo, com o Fluminense, Duque de Caxias, Flamengo e Botafogo. CBN, a rádio que toca a notícia, também no esporte.